A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor, jovens, pastores, irmãos e irmãs, obreiros, que Deus o abençoe em Cristo Jesus, hoje é dia 2 de novembro de 2024. Que Deus o abençoe. Este é o ano que Deus preparou para a igreja ouvir a palavra dele com muito amor. Amados, não sei até quando estarei pregando esta palavra, mas o Espírito Santo de Deus me impressiona a falar com a igreja para santificação nesses dias. Quer ter poder de Deus? Santifica a vossa vida. É o amor de Deus para com você, meu irmão e minha irmã. Está registrado no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 8, eu vou ler e nós vamos meditar. Diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo da lasciva, como os gentios que não conhecem a Deus, que nesta maneira ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor conta todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos. Claramente é o vingador. Porquanto Deus nos amou, não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Sarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém? Amados e queridos irmãos, com muito amor, com temor e tremor da palavra de Deus, diante da pessoa bendita do Espírito Santo e da igreja e do ser humano, do vivente que Deus criou no céu e na terra. Amados, veja qual é a vontade de Deus. Minha irmã, você não faria para o bem do seu pai ou da sua mãe a vontade deles, ainda que contra a sua vontade? Pensa assim, irmã, você tinha um desejo de ir num baile, de namorar uma pessoa que você está gostando, mas o desejo do seu pai, conhecendo aquela pessoa, sabendo a índole dela que poderia fazer você sofrer amanhã, ele dizia: é a vontade do seu pai que você não se envolvesse com aquela pessoa, não fosse naquela festa, naquele baile, e você está com muito desejo, ou muito apaixonada, ou apaixonado, mas a vontade do seu pai não era aquela que você estava fazendo. Quantas vezes, minha irmã, você não deixou o seu desejo, a sua vontade, da sua vida carnal, para não entristecer o seu pai que criou você? Medite agora. E essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, a vontade de Deus. Quer dizer, Deus, ele perdoa o pecado, mas a vontade dele é que nós, que eu e você, tenha uma vida de santificação, que a voz tenha da prostituição. Quando falamos da prostituição, a gente já pensa, é caso com mulheres, irmão, tudo aquilo. Eu vou falar para você o que é a prostituição. Não é apenas um relacionamento entre um homem e uma mulher. A prostituição é tudo aquilo que entra na sua mente, no seu coração. A prostituição é você viver uma vida desregrada, mentindo, roubando, matando, desejando aquilo que não é seu. Ah, pastor, porque o senhor conversa, fala abertamente. Jesus Cristo também falou abertamente, entendeu? Só que ele não tinha no desejo dele, no coração, ele não tinha o desejo da prostituição, não. Ele dava liberdade,
Por isso aquelas mulheres podiam chegar até ele e confessar suas misérias, porque ele conhecia o coração e não tinha o espírito da prostituição, ele tinha a vida santificada. Quer dizer, irmão, se você é essa vontade de Deus, você santifica a sua vida, abstenha de toda, quer dizer, da prostituição. Não prostitua. O seu corpo é santo. O desejo do relacionamento ilícito é uma prostituição. Se você é infeliz no seu relacionamento, clame a Deus e Ele vai entrar com providência. Se a pessoa que Deus te colocou nas mãos dele, ou se foi escolha sua e não está fazendo você feliz, está te humilhando, Deus é poderoso para tirar essa pessoa. Não quer dizer que matar, não, gente. Essa pessoa pode chegar e dizer, eu não quero você. Você está com código de Deus. A Bíblia diz assim que se a pessoa te consente em viver com você, não separe. Porém, se o incrédulo quiser separar, então você está livre. Mas aí diz, vive numa vida de santificação. Deixa, o seu corpo pertence a Deus. Deus vai cuidar dos seus desejos, das suas necessidades. No momento que Deus determinar, achar que você precisa de um companheiro, de uma companheira, Ele vai enviar. Está entendendo? Jesus Cristo é poderoso. Você tem uma vida de santidade, oração, jejum, necessidade, lutas na carne, desejo e necessidade. E Deus sabe. Foi Deus que fez seu corpo, a sua mente, seus desejos vêm de Deus. E Deus vai preparar alguém para você viver sem a prostituição. Outra coisa chamada prostituição é o casal. Amado, o casal salvo, o homem e a mulher, não pode prostituir o seu corpo. O amor de Deus é muito grande. Cuidado com hotéis, cuidado com vários tipos de relacionamentos, porque a mulher é minha. Você é templo do Espírito Santo. Antes do seu esposo ser teu, o Espírito Santo mora em você. Antes do seu corpo ser do seu marido, ele é a casa do Espírito Santo. Para o seu marido entrar nesse corpo, para a sua necessidade, ele tem que pedir permissão ao Espírito Santo. O corpo do seu esposo também é templo do Espírito Santo. Antes de você fazer tudo que quer fazer um corpo dele, você tem que pedir permissão ao Espírito Santo. Viva uma vida amável, com respeito, num relacionamento sério. Porque no momento do relacionamento, o próprio Deus está perto. Ele tem prazer no relacionamento do casal. Por isso não é para viver em prostituição. Veja o versículo 4. Cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Minha irmã e meu irmão, cada um de nós temos que saber possuir o nosso corpo em santificação e honra. Está entendendo? Vida de santidade. Eu amo você, minha irmã, como se fosse a mim. E eu tenho que honrar o meu corpo. Todo o meu corpo eu honro, não vou expor o meu corpo para o povo. Então eu devo honrar o seu corpo, a sua mente, o seu coração, os seus olhos, seus cabelos, os seus desejos, as suas necessidades. Tudo que você chega até mim para falar, a sua angústia, a sua tristeza, eu tenho que honrar. Está entendendo? Honrar cada um de vós. Saiba possuir o seu corpo. O seu corpo é santo, minha irmã. O meu corpo é santo. Meu irmão, minha irmã, pastores e obreiros, honra em santificação e honra. Tem que ter honra no nosso corpo, no pudor da nossa vida.
o nosso falar, o nosso andar, o nosso levantar. Como é bonito a gente saber olhar para o irmão, serva de Deus, e saber que ela tem um corpo santificado, que ela honra o corpo que Deus colocou como morada e templo do Espírito Santo. A dor, a tristeza lá dentro é como uma casa que por fora está fechada, portas e janela. Lá dentro, só quem está dentro dela sabe. Assim é uma grande mulher de Deus, uma irmã que a gente olha para ela, seus lábios, seus olhos, suas palavras, suas mãos, os seus pés, seus cabelos, seu corpo. É uma casa trancada. Por fora você está alegre, está pregando, está orando, está aconselhando, está abraçando. Mas lá dentro, o que está faltando dentro dessa casa, só o seu espírito e a sua alma sabem. Qual é o pão que está faltando? Qual é a água que falta? Qual é o ingrediente que falta neste coração? Por isso que alguém, quando está passando fome, ele não aguenta. A fome e a sede está matando. Ele pode até achar alguma coisa na frente, ele pega. Se ele pega um lixo para comer, porque ele não acha um pão, vendo um pão ou alguma coisa fácil para ele comer, para saciar a fome ele não pega. Assim é uma mulher, um homem de Deus que está sofrendo, guardando a sua vida, o seu corpo em santificação e honra, mas lá dentro só Deus e ela sabem a angústia que ela está passando, a tristeza, quantos anos de tristeza e de angústia. E às vezes ela termina errando por desejo, por necessidade de uma palavra, de um carinho, que o seu corpo, seu coração necessita. Quando ela vê, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando ela vê, ela pecou. E Deus conhece o coração, sabe até quando ela lutou para guardar o seu corpo por honra e santificação. Então quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para condenar essa irmã? Se ponhamos no lugar dela ou desse irmão. Eu digo mais irmã, sabe por quê? Porque o homem, mesmo sendo crente, o temor de Deus, de 0 a 10, a mulher, quando ela erra, ela está com tem 8% de temor de Deus. Os 2% é o pecado que ela fez. Mas 8% ela não aprende de Deus, assumindo os seus erros. Mas ela estava com fome, com sede, enferma espiritualmente e emocionalmente. Por isso ela pegou aquilo que não era dela, para a necessidade do corpo. O homem de 0 a 10, ele tem o máximo 6%. Olha lá, de temor. Os outros 4 é o pecado. Olha lá, primeiro não assume o pecado. Segundo, ele culpa a mulher dele. Terceiro, ele culpa a outra mulher que ele caiu. Quarto, ele culpa a carne. A carne é fraca. Está entendendo? E não chega a ser 6%, porque quinto, ele não assume que pecou. E a mulher assume a fraqueza. E às vezes essa mulher, dentro da casa dela, trancada, tem menos de 0 a 10, ela tem menos de 30% das suas necessidades dentro de casa. E o homem de 0 a 10,
Ele tem nessa sua casa, o templo dele, 70% do que ele necessitava. E ele pecou e não assumiu. Agora, uma mulher com 30% só da sua necessidade e assumiu que pecou. O homem que tem 70% e não assume, coloca a culpa na mulher, na outra mulher e na carne. Está entendendo? Por isso que eu falo com as irmãs. Você é templo e morada do Espírito Santo. Deus tem um negócio com as irmãs, com as mulheres. Jesus ama as mulheres. Veja o versículo 5. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Minha irmã e meu irmão, devemos guardar o nosso corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia. Está entendendo? A lascívia não é apenas o ato do adultério. A lascívia vai além. Eu desejo obscuro, não posso ver uma mulher, um corpo. A minha mente tem só mulheres, de todas as partes. Eu tenho uma lascívia, não aguento ver uma coisa. E meus olhos, meus lábios, meus pés. Eu não tenho liberdade para conversar com uma irmã, porque se eu tiver liberdade de conversar e se abrir e a irmã falar a sua necessidade, expor a sua necessidade, com certeza eu já vou chamar essa irmã para nós irmos para os finais de conta. E ele disse assim, guarda com esse corpo, com muita santidade, com honra, não com desejo. Eu não posso olhar para você, minha irmã, para o seu corpo com desejo nele. Entendeu? Nunca, você não se preocupe. Eu posso brincar, posso falar. Você é linda, uma mulher amável, mas o meu desejo no seu corpo não pode acontecer. Está entendendo? Eu desejo que você seja feliz. Eu posso te ajudar em oração, chorar com você, se colocar no seu lugar. A situação que você está passando. Mas ande no coração, com o seu corpo honroso. Não com desejo de lascívia. Eu não posso, você não pode. Como os gentios que não conhecem a Deus. Entendeu? Versículo 6 diz, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Minha irmã, por isso eu não posso te ofender, minha irmã. Eu não posso te ofender, meu irmão. Eu não posso te ofender, jovem. Eu não posso defraudá-la, você está falando nessa matéria, nesse corpo. Eu não posso te ofender, eu não posso te maltratar, eu não posso defraudar, se aproveitar de você, defraudar o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Meu amado, minha amada, se eu defraudar a você, se eu te humilhar, se eu aproveitar de você na área sentimental, financeira, em todas as partes, te humilhar, Deus é vingador dessas coisas. Foi avisado. É avisado por nós, pela palavra de Deus, que nesta matéria ninguém ofenda. Não ofende seu irmão, não ofende seu irmão, não defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então, meus amados e queridos irmãos, essa palavra é para a igreja, é para a crente. Você sabe por quê? Veja que o versículo 5 fala assim, ó, não
com o desejo lascívio, como os gentios, que não conhecem a Deus. Está entendendo? Então, meu irmão e minha irmã, é eu e você. A palavra é para a igreja de São Lourenço. A igreja não pode, você é crente, meu irmão e minha irmã. Eu sou crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. E eu sou fraco, mas diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Possuir, eu receber, assim, propostas de suborno e dizer: eu não posso, eu tenho uma vida de santidade, o meu corpo pertence ao Senhor. Eu tenho que honrar o meu nome, tenho que honrar o nome do Senhor, que Ele mora em mim pelo Espírito Santo. Eu não posso mentir, eu não posso fazer politicagem, eu não posso maltratar o irmão por causa da irmã que eu amo mais. Eu não posso amar um irmão mais do que o outro. Eu não posso usurpar aquilo que é seu, como o gentio que vive enganando e sendo enganado. Está entendendo? Porque de todas essas coisas, o Senhor, nosso Deus, é vingador. O apóstolo Paulo, ele ama a igreja de tal maneira que ele explica com carinho. O amor de Deus para com a igreja é tão grande. Ouça lá, meus irmãos, se todos os pastores trocassem aquela mensagem persuasiva. Os irmãos pensam: pastor, você não tem chamada para ser avivalista. Vocês estão enganados. Eu sempre preguei cura divina, derramamento do Espírito Santo. Eu sempre fui pregador de avivalista. Mas o penetrando na palavra de Deus, irá tocando no meu coração, o cuidado para com a igreja vai além de uma pregação evangelista. Porque os irmãos, no momento que fala, Deus está mandando um anjo aqui, está abrindo uma porta, Deus está indo na sua casa, os irmãos entram em ética. Eles, quando termina o culto lá fora, eles não sabem o que foi a palavra de Deus. E meditando na palavra, já procurei no Novo Testamento uma grande pregação de Jesus Cristo, ele pulando e falando em mistério, levando aquele povo tudo para o céu e dando porta de emprego, tirando da miséria e chamando o povo na frente para ser curado, para ser expulsado os demônios. Jesus Cristo, nunca vi ele revelando a palavra, o Senhor está me revelando agora. Não, Jesus Cristo, ele era a vida, era a cura, ele era tudo. Ele passava e ensinava aos seus e doutrinava aos seus. Jesus Cristo, ele quer que a igreja seja ensinada, doutrinada. Você saber, minha irmã, meu irmão, eu saber, nós sabermos qual é a vontade do Pai. Essa é a vontade dele. E a vontade de Deus não pode voltar atrás. Veja bem, o versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza. Você, minha irmã, não foi chamada para a impureza. Não, eu não fui chamado para a impureza. Não, e sim para a santificação. Você, mulher de Deus, minha irmã, você é uma mulher santa. Por que eu tenho medo de parar e conversar com a mulher? Por que eu não posso abraçar a minha irmã? Por que eu não posso falar à vontade com ela? Não posso sentar? Eu tenho que ter pessoas do lado para ser testemunha do que eu estava falando com ela. Você, minha irmã, não foi chamado para a impureza. Você não está ali uma mulher impura, desejo, ou se jogando em cima para fazer aquilo que é pecado, mas sim para a santificação. Você é uma mulher santa. Se eu sou santo na presença do Senhor Jesus, porque se eu fosse um impuro,
um gentio, você não estaria sentada comigo, conversando, entregando as suas necessidades para que eu ajudasse na oração, na compreensão, que eu abraçasse a sua causa, que eu sorrisse com você na alegria e chorasse na tristeza. Porque se eu sou um gentio, diante de tudo que você derrama para mim, das suas necessidades, da sua angústia, eu estaria se aproveitando. Mas então, Deus não nos chamou para impureza. Seja pura, minha irmã, seja puro, meu irmão, mas para santificação. Mas o Senhor quer, esse é o desejo, a vontade de Deus, que nós tenhamos uma vida de santidade. E é este povo que Deus vem buscar para a glória, na eternidade. E eu quero vos adiantar, meus irmãos, eu como pastor aprendi que todos vão para o céu, mas vendo na Bíblia, aonde Jesus Cristo estiver, aonde Deus está, ali é o céu. Lá no trono de Deus, no céu do Pai, eu não sei se eu vou morar, porque mais puro do que a mim era Adão e Eva. Eles não tinham pecado, mas não fazia parte no céu de Deus. E a Bíblia não afirma que ele subiria para conversar com Deus. Mas Deus, na virada da tarde, descia do seu trono ao jardim de Éden. Deus tem preparado um lugar. Ouça lá, que nós pudéssemos ver a nossa morada, a parte terrena onde nós vamos morar na eternidade. Não poderia ser o jardim do Éden? Quem sabe? Porque Deus continuou deixando o jardim do Éden puro. Quando o casal pecou, Deus o tirou eles, lançou fora e jogou na terra. A terra encheu de pecado. E colocou anjos, querubins, com espadas inflamadas, para que guardiar o jardim, para que o homem não voltasse. Esse jardim foi recolhido. Aonde está o jardim do Éden? Você não pode entender que nós poderemos morar na eternidade no jardim do Éden, aonde tinha feito para Adão e Eva viver sem pecado. A Bíblia fala da árvore da vida. E a árvore da vida estava no jardim do Éden. Guarde a sua vida em santificação, porque Deus te chamou para isso. De certo, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Olha aqui, quem rejeita essas coisas, que eu estou falando de santificação, de honra, no corpo, na mente, no coração, não está rejeitando a mim, do homem, não. Não é a mim que você está rejeitando. Essa não é a minha vontade. A vontade do pastor Antônio é uma, mas essa aqui é a vontade de Deus. Eu tenho que moldar-se à vontade de Deus, se eu quiser morar com ele na eternidade. Está entendendo? E se alguém não concorda com a palavra transmitida com amor de Deus, não é a mim que você está desconcordando. Você está discordando de Deus. Sim, de Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Mas não oprima o Espírito Santo. O Espírito Santo é manso, é suave, é obediente, é sofredor. Quantas vezes eu já fiz o Espírito Santo sofrer? Você, minha irmã, não sei. Você, pastora, não sei. Eu não sei quantas vezes você já fez o Espírito Santo sofrer, mas eu reconheço as minhas fraquezas. Quantas vezes eu já fiz o Espírito Santo sofrer e ele não abandonou. Quantas vezes, meus irmãos, nós ouvimos falar que Deus não é comigo, não me ouve, está dizendo o Espírito Santo não está comigo.
está mandando o Espírito Santo embora. E o Espírito Santo humilde fica nesse corpo, neste coração, procurando a convencê-la do pecado, para que não peque, das lutas que Jesus Cristo avisou antes, porque não tem nenhuma luta, nenhuma tribulação, nada que você passe, meu irmão e minha irmã, que Jesus Cristo antes não tivesse avisado e dito para você e para mim que nós passaríamos, certo? Também não tem nada que possa nos separar do amor de Cristo, se nós amarmos ao Pai em o nome do Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus. E a voz santificação que vos abstenha da prostituição. Eu clamo a você, jovem adolescente, a fornicação é pecado, casal, adultério é pecado. Não continue adulterando, não continue fornicando, não continue prostituindo igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Você imagina, meu irmão, minha irmã, um homem ou uma mulher guardando, fazendo a vontade de Deus, na vossa santificação, abstenhando-se da prostituição. Cada um de nós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Está entendendo? Como esse corpo, você, minha irmã, eu, meu irmão, nós podemos ser cheios do Espírito Santo, de tal maneira, se nós fizermos a vontade de Deus, a vossa santificação, e vos abstenhar de toda prostituição que existe. Não é na carne. Tudo aquilo que o mundo faz que é pecado é prostituição para a carne. Nós somos santos, santificados. Irmã, olha, se as mulheres gentilhas, elas pintam seus lábios, suas unhas, seus cabelos, sobrancelhas, marca o seu corpo, coloca piercing, anéis, tornozeleiras, colares. Você não pode fazer essas coisas. O mundo tem que olhar para você e quando a sua amiga de trabalho, de escola, falar por que isso aqui é tão bonito, eu vou falar assim, olha, a vontade do meu Deus, meu Pai, Criador, que é que eu visto em santificação. Entendeu? Não posso prostituir, não posso fornicar. Olha, a palavra de Deus, a Bíblia está lá no livro de 1 Tessalonicenses 4:4. Cada um, minha amiga, cada um de nós devemos saber possuir o próprio corpo em santificação e honra. O meu corpo é santificado para Deus e por Deus. A honra é para o Pai, o Filho e o Espírito Santo que mora em mim. Cheio, fazendo esta vontade de Deus. Devemos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo, meu irmão e minha irmã, jovem, que você pedir ao Pai na oração, crendo, receberá e tê-lo-á. Veja bem, você quer ter revelações divinas. Se você guarda o seu corpo em honra, o próprio corpo em santificação, você não é juiz. Você não vai julgar o seu irmão ou a sua irmã que está fazendo assim. Apenas você vai representar, dizer, o meu Deus, diz para mim viver. Cada um guarde o seu corpo, santificação e honra. É assim que eu honro ao meu Deus. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Aquela irmã, aquele irmão, toda pintada, toda
cheio de saber, porque diz que aprendeu na teologia, mas perdeu o contato com o Espírito Santo, com o Pai, ele pode estar canceroso. A medicina pode dizer para ele que ele está com os dias contados. Mas você, minha irmã, você, meu irmão, se nós guardarmos nosso corpo, souber guardar nosso corpo, próprio corpo, possuírem o corpo em santificação e honra, esse corpo será cheio do poder, da autoridade do Espírito Santo, e Deus coloca fogo nas nossas mãos para expulsar os demônios. Coloca unção nas nossas mãos para curar as enfermidades. Coloca autoridade na nossa mente, no nosso coração, para dar direções dos céus para aquele que está nas trevas. Isto é o poder de Deus. Jesus Cristo, ele tinha uma vida de honra, que honrava o Pai. Quando uma pessoa chegava enfermo, traziam até ele, ou ele vinha, a pessoa vinha, ele as curava. Quando chegava em pecado, ele as perdoava os pecados e não julgava. E veja que ele tinha um corpo purificado, o seu próprio corpo, ele em honra, em santificação, 24 horas por dia. E honrava o Pai com o seu corpo, com a sua palavra, com o seu andar, com o seu levantar, com o seu viver, com o seu modo de viver na presença de um povo chamado povo de Deus. Então, minha irmã e meu irmão, você dentro da igreja, se Deus te chamou você, é a vontade dele, de Deus, que você santifique, sua santificação, que você abstenha de toda prostituição, você abstenha de tudo aquilo que tira a santidade do seu corpo. E guarda o seu corpo, saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Porque eu te garanto que Deus vai se glorificar, ser glorificado do seu corpo. Quem vai olhar para essa mulher, para este homem, para essa jovem, para esse jovem, vai dizer, uma mulher de Deus, uma jovem de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus. Veja bem, Deus lá no céu, ele escolheu um casal na terra. Muito se fala em Maria, está entendendo? Mas antes dele enviar o anjo para falar com Maria, ele sabia que Maria, ela era noiva, comprometida com José e iria se casar. Mas era uma jovem que guardava o seu corpo em purificação e honra. E Deus a honrou, enviando sobre ela a pessoa bendita de Jesus Cristo para nascer no seu ventre, Salvador da humanidade. Mas você imagina só, se Jesus Cristo, se Deus não conhecesse o coração de José, esse homem iria entregar essa mulher que tinha traído dele, tinha adulterado porque estava grávida e ele não tinha tocado nela. Ela teria que ser apedrejada, segundo a ordem da nação de Israel. Mas Deus, José também, ele era noivo, ele, ainda com ela, estava preparando para o casamento, mas não o tocava, não tinha os desejos. Ele aguardava o tempo do casamento, ele guardava o seu corpo em honra, em santificação. E Deus conhecia o coração dele. Quando ele ficou sabendo da gravidez da moça, por temor a Deus, por ser um homem de honra, de vida santificada, ele propôs no seu coração fugir, sair embora quieto, sem entregar a moça para não causar nenhum dano na família. E Deus conhecia o seu coração, sabia que ele não fazia escândalo. Aí enviou o anjo, vai lá falar com José. Diga para ele não temer receber a Maria, porque o que dela vai nascer é o ente santo.
ela não pecou, é obra de Deus. E o anjo veio e falou com José, porque ele tinha uma vida de santidade, de honra. E José, acordando do sonho, logo se levantou e preparou-se para receber a sua mulher, e não a conheceu até que ela desse à luz ao moço, ao menino filho de Deus. Você viu, minha irmã e meu irmão, a importância de guardar o corpo em honra. Você pode sofrer, mas você honrar a Deus com o seu corpo, com a sua mente, com o seu coração. Deus honra você no meio dessa sociedade. Você vai pregar a palavra para o adulto, para a prostituta, para o afeminado, para o ladrão, para o salteador, para o drogado, para o traficante. Você vai pregar a palavra de Deus para os presos, enfermos, cancerosos, e vai apresentar a cura que Deus concede na alma e na carne. Porque você, o seu corpo, é o templo e a morada do Espírito Santo. Mas se você e eu não guardar o nosso corpo em santificação e honra ao Senhor, que pelo Espírito Santo mora em nós, como podemos ter essas revelações divinas? Como podemos ter o poder da palavra, autoridade para curar as enfermidades, para expulsar os demônios? Como podemos ter visões celestiais, revelações de Deus, autoridade para dizer para este enfermo, levanta e anda? Como podemos ter a visão da fé da pessoa? Meus amados e queridos irmãos, não com desejo de lascívia, mas como gentios que não conheciam a Deus. Se nós vivermos uma vida assim, nós não temos autoridade, mas se vivermos na presença do Senhor, e todas as enfermidades que aparecerem em nossa frente, o Pai dos altos céus envia anjos e autoridade na nossa vida para curar os enfermos, canceroso, alérgico, lunático, paralítico, cegos, mancos e ressecados, toda enfermidade. Está orando e Jesus, aquele que crê, será curado, porque Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curarás. Pai querido e amado, Deus santo e glorioso, no término desta palavra, Senhor, entre com providência no leito de enfermidade, no hospital ou no lar, na mente, no coração, na alma. Cura, Senhor, o câncer, cura, Senhor, a paralisia, cura, Senhor, a cegueira, cura, Senhor, a diabetes, cura, Senhor, o colesterol, cura o coração, todas as enfermidades, cura a alma, cura, Senhor, toda enfermidade, toda seta maligna, toda impureza da alma e do sangue, cura, Pai. Senhor, alegra o coração triste e abatido. Ó Senhor, essa mulher, Senhor, este homem, esse casal, essa família que está sendo destruída, é Satanás quem está fazendo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda obra do inimigo, toda obra de Satanás. Esses lares acabando, os filhos desobedecendo aos pais. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ordeno a bênção. Deus cura todas as enfermidades. Liberta agora, Senhor, e converte os corações. Abençoa o emocional desta mulher e deste homem. Abençoa, meu Pai, que essa família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Atente, Pai querido, para o clamor da tua filha, Senhor. Aleluia. Oh, Pai querido, em o nome do Senhor Jesus Cristo, faça essa obra no dia 2 de novembro de 2024, para a honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, ore pelo nosso presidente, ore pelos governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, senado, juízes. Ore pelos nossos vizinhos, ore pelo mundo, ore pela igreja, ore pelo macumbeiro e macumbado, ore pelos pastores, ore pelo jovem, criança, adolescente, que o Espírito Santo de Deus fale aos vossos corações. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade.
quantas pessoas enfermas, quantas pessoas tribuladas dentro da igreja. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai. Senhor, agora despeça-nos em paz. Nos dá um ótimo dia para a honra e glória no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo. E ore por mim, pela minha família, que sou carente das vossas orações. Que o Espírito Santo fale em cada coração. Amém? E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.